Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer aqui nesse vídeo, né, meio que um passo a passo, né, dessa animação que a gente fez em sala de aula, tá? Então vai ser uma explicação um pouco mais breve, mas algo que você possa pausar e às vezes se você quiser ver alguma etapa, né, em particular, né, dá tempo de você ir e voltar e às vezes pegar alguma coisa que você não conseguiu pegar durante a aula, tá? Então eu vou começar, né? Então, eu tô aqui no Blender, vou apagar o com padrão e adicionar o plano. Vou aumentar o tamanho desse plano aqui para um tamanho maior e entrar no modo de edição dele e transformar uma arestas numa parede, tá? Então, selecionei aqui, modo de seleção de arestas. Vou utilizar a minha ferramenta de extrusão. Eu começo a estudar isso daqui. E agora eu vou movimentar essa normal, essa parede, né, mais ou menos nesse sentido aqui, de modo que ela fique mais ou menos a 90 graus. E agora eu vou utilizar a minha ferramenta de bevel, aumentar o número de segmentos e pronto, essa etapa está concluída. Posso sair do modo de edição de objeto e adicionar os objetos aqui que a gente vai utilizar para como aqueles luzes que acendem, né, que são toros. Não vou fazer grandes modificações aqui, apenas no raio, né, dessa circunferência aqui. Talvez diminuir um pouco o número de segmentos, mas isso é secundário, menos importante. E agora eu vou também fazer meio que esmagar um pouco esse torus. Ok, a posição dele parece para mim tá estranha, não tá certo. Deixa eu olhar ele de lado aqui que eu tô achando que tem algo flutuando, não, mas é só impressão minha. Ok, agora eu vou duplicar esse elemento torus, né? Eu preciso de 2 torus. Vou utilizar aqui o meu snap, tá? Para duplicar ele numa proporção fácil, né? Então, Shift D no teclado. Eu vou deslocar ele no eixo X, então eu aperto X no teclado. E vou deslocar eles por volta de 6 metros para a direita. E fazer uma outra cópia, também no eixo X, para a esquerda. E agora me falta a esfera. Eu vou usar uma UV Sphere. Movimento ela um pouquinho para cima, um pouquinho para o lado. Na realidade eu posso movimentar um pouquinho mais, né? E vou começar a fazer a animação já. Então, trago ela mais para a esquerda aqui, por volta de 6 metros também, porque eu estou fazendo desse para esse torus, tem 6 metros. Então eu quero que todos os deslocamentos sejam de 6 em 6, para que a animação seja mais fácil de ser realizada, né? Então eu não preciso ficar mexendo no tempo que dura cada uma das animações. Para fazer a animação, eu recomendo fazer olhando pela visão lateral, né? Fica mais fácil da gente fazer. E para essa animação eu estou fazendo com uma duração de 24 segundos por pulo, tá? O que eu quero dizer com isso? Vou marcar aqui o primeiro keyframe, ó, estou no keyframe 1. Venho com o mouse dentro da viewport, aperto a tecla I, eu marquei um keyframe para a bolinha. Em 24 segundos, desculpa, em 24 quadros, eu gostaria que ela estivesse aqui, ó, em cima desse segundo torus, tá?
Então, eu aperto aqui a tecla I também para criar um keyframe. Se eu olhar aqui pela lateral, o que a gente vai ver? Que a bolinha demorou 24 quadros, ou seja, 1 segundo, para chegar desse ponto a esse ponto. Só que eu gostaria que na metade do caminho ela estivesse mais alta, tá? Então, aqui eu vou levantar ela para ela fazer de fato o pulo. E quando ela está aqui na posição desejada, eu aperto a tecla I no teclado. Então, esse é o desenho que ela vai fazer nessa primeira situação. Bom, com esse desenho aparecendo aqui, e eu posso mostrar isso aqui para vocês com esse botãozinho aqui. Deixa eu ver se deu certo. Tem que pedir para... Desculpa. Né? Esse é o desenho da animação que eu tenho até o momento. Agora eu vou de 12 em 12. Né? Então eu estava em 24, eu vou a 36. Eu vou movimento o meu slider aqui, né? Aqui embaixo. Tá? Então eu movimentei o meu slider. Vou reposicionar a minha bolinha no ponto adequado. Acho que ela foi... tá mais ou menos certo. Aperto I no teclado. Vou movimentar mais 12, então eu estava aqui no 36, vou até a 48. Movimento ela para a próxima posição. Veja que aqui eu tenho dois laranjinhas, né? Então quando eu aperto I, tudo fica amarelinho. E esse é o caminho que ela está fazendo nesse momento. Vou andar mais 12, então ele vai a 60. Vou posicionar a minha bolinha, aperto I no teclado. Vou andar mais 12. Reposiciono em cima do último torus. Vou andar mais 12. Então, seguindo sempre aquela regra de move a timeline. Movo o objeto. Aperto I no teclado. E agora o último. Movimento ele novamente. Aperto I no teclado. Tá? Ele fez mais ou menos esse desenho. Aqui acho que tá. Movimentou um pouquinho mais do que deveria. Eu vou reanimar aqui. Aqui em cima o frame anterior tá errado também. Tá. Ah, esqueci de animar aqui. Pronto. Então, essa aqui é mais ou menos a minha animação. Ela tá mais ou menos pronta, né? Eu vou dar um zoom aqui pra gente ver ela completa. E vou marcar o final da animação aqui em 96, que é o último keyframe que eu animei, né? Só pra gente ver a dimensão. Como eu comentei com vocês hoje em sala de... Hoje não, né? Mas como eu comentei com vocês em sala de aula, ele fica com esse movimento que é muito curvilíneo, muito suave, né? Isso acontece porque o computador, quando ele calcula a interpolação desses elementos, ele tende, ou ele tem como instrução inicial fazer esse movimento mais suavizado, né? Mas nem sempre isso é interessante, porque perde a sensação de tempo. Então, para isso, para corrigir essa sensação de movimento curvilíneo, eu vou abrir aqui, mudar minha visualização de uma timeline para um Graph Editor. Tá? Dentro do Graph Editor, aqui na nossa janela de visualização, de organização do arquivo, eu vou apagar todos os controles de visualização e vou ficar só com o de visualização da linha Z, né? O Z Location, o canal Z. E agora, uma coisa que é importante é o seguinte, você vai notar o seguinte, que toda vez que eu fizer algum tipo de alteração aqui, é que eu estou alterando tudo de uma vez, não está ficando legal. Vou alterar só alguns aqui, por exemplo, esse aqui.
e vou pedir para fazer uma atualização do caminho. Você vê que o desenho da curva, ele interfere no como os keyframes de interpolação são colocados na cena. Então, se eu chegar aqui e alterar esse desenho aqui dessa forma e mostrar visualmente para vocês, vocês vão ver que tem diferenças grandes, né, que são produzidas aqui conforme a gente organiza isso. Bom, obviamente esse daqui não é o desenho que eu quero, né? Então eu vou modificar o desenho para uma coisa mais interessante. Para fazer isso, eu vou selecionar os keyframes aqui de baixo, porque todos eles, na realidade, eu preciso que ele tenha mais um caráter de cúspide, né? Então, vou fazer isso, posso clicar com direito e marcar Free, ou simplesmente apertar V no teclado e marcar Free, também funciona. E agora eu vou alterar o desenho dessas curvas, de modo que elas fiquem mais... tenham peso, tá? Eu vou fazer a atualização aqui, dá para ver a diferença, né? Então, aqui você vê que no primeiro momento aqui no 24, no frame 24, quando tem o primeiro kick da bola, você vê que ela tem muito mais peso do que nos outros. Dá pra gente deixar algo ainda mais pesadinho. Acho que ficou bem interessante isso aqui, então eu vou aplicar algo parecido para os demais. Não é muito realista, né, porque a bola não perde energia em nenhum momento, mas ainda assim é uma animação muito mais interessante do que aquela que a gente tinha antes. Ok, então com isso eu estou satisfeito com a minha animação da bolinha, tá? E agora eu vou ir para a animação que acende aqui, então, cada um desses pads. Posso sair dessa visualização de Graph Editor, não vou usar ele mais agora. Vou desligar também aqui a visualização dos Motion Paths, porque eu não preciso mostrar isso o tempo todo, né? Mas vou... É isso aqui. E vou aumentar um pouco a área de visualização. Aumentando a área de visualização, posso selecionar este objeto, o primeiro pad que vai acender, e agora eu vou animar uma propriedade do material. Essa propriedade que eu vou utilizar agora, como eu mostrei para vocês, eu não tenho nada aqui, não tenho material aplicado, então eu tenho que vir aqui e criar um novo material e vou animar a emissão. Vamos ver, está pensando aqui, ok, para ver isso em ação, eu preciso ligar a visualização de materiais de iluminação renderizada e preciso também ligar aqui o Ray Tracing. Muito bem, agora eu vou ligar aqui a minha emissão e o que eu sei aqui, por exemplo, eu estou no keyframe 23, a bolinha bate no keyframe 24, né? Então, no 23 eu preciso marcar um keyframe falando que a força da emissão é 0. Tá? Então eu venho aqui e eu tenho alguns jeitos. Ou eu posso vir aqui e apertar a tecla I no teclado, ou eu posso clicar nesse pontinho que tem aqui. Clicou no pontinho, e tudo que tem pontinho no Blender pode ser animado, você vê que ele marcou um keyframe aqui, ó. Aparece aqui em amarelinho e aparece aqui a propriedade. Se a gente esticar aqui o sumário, você vai ver que está escrito aqui, ó, Torus que está animado. Material 1, e você vai abrindo o valor que está aqui, né? Default Value Principled, né? E é um dos valores do shader que está sendo animado, tá? E se tivesse mais que um, ia aparecer mais que um também. Então, de qualquer forma, é isso daqui. Eu vou fechando aqui essa janela porque a gente não precisa dela agora. No próximo keyframe, quando ele teve animação, eu quero ligar o pad, né? Então eu vou ligar aqui em 10. Uma vez marcado, você vai notar que ele fica aqui, ó, um diamante sem ser preenchido. Para inserir o keyframe, eu posso clicar aqui
ou apertar I no teclado, com o mouse em cima do campo, tá? Então, agora eu vou andar mais um tantinho, que talvez o 48, e marcar o último keyframe. Vou fazer o mesmo para esse. Adiciono o material. Vem em emissão. Aqui vai ser 10, né? Nesse frame em particular é 10. Vou marcar para animação. Volto um keyframe. Nesse ele é 0. Marco novamente outro keyframe. E agora aqui, quando ele quica no outro, eu vou desligar esse. Então vai ser 0 aqui. Marco o keyframe para não perder a animação. Seleciono o último. Adiciono o material. Marco o keyframe aqui com um valor dele aceso. Volto um keyframe. Apago. Marco o keyframe. E aqui no último frame, quando ele sai da tela, vou zerar de novo. Tá? Então, fica mais ou menos isso aqui. Ok, agora eu quero duplicar essa cena. Para duplicar a cena, eu vou usar uma relação de parentesco. E para criar uma relação de parentesco, geralmente eu vou utilizar, não necessário, mas é muito útil usar um empty. Então eu vou colocar aqui um plain axis. E agora eu vou selecionar os elementos que eu quero que estejam ligados ao plain axis, tá? Ao empty. Então eu vou selecionar o torus 2, 1 e 0 e também a esfera, tá? Eu estou utilizando o outliner para selecionar porque eu acho um pouco mais simples. Mas você pode selecionar na cena também, sem problema algum. E por último, e isso é muito importante, que o último objeto a ser selecionado seja o empty, tá? Você sabe que você selecionou certinho quando você nota que todos os elementos selecionados estão em um laranja mais escuro e que o último elemento selecionado está num laranja mais claro, tá? Então, se tiver dessa forma, o empty em laranja claro e os demais elementos em laranja escuro, tá certo. Agora eu vou fazer a relação de parentesco, tá? Que é vou utilizar o atalho Ctrl P no teclado e clicar aqui em objeto. Se você fez tudo certinho, a sua cena aqui no empty, né, no outline, vai aparecer mais ou menos assim, tá? Você vai notar aqui o empty, e dentro do empty, quando você clica no empty, mostra a esfera, o torus 1 e o 2, tá? Então, essa é o que a gente espera que tenha acontecido. Com isso pronto, você pode selecionar todos os seus elementos. Você pode testar também para ver se está funcionando, né? Seleciona só o empty e mexe a cena, né? Se estiver funcionando, é porque deu tudo certo. Se não, tente dar um Ctrl Z e tente refazer para que fique tudo certinho. Continuando, tá? Então, vou selecionar todos os elementos, incluindo o empty, tá? Então, a bolinha, os torus e o empty. E vou apertar Shift D no teclado para duplicar minha cena. E eu quero, quando eu começo a arrastar, você vê que ele sai fora, que ele está indo para cima. Eu preciso fazer a restrição de eixo para garantir que ele fique alinhado um com o outro, tá? Então eu vou trazer ele aqui no eixo, apertar Y no teclado, ele vai arrastar meu elemento no eixo Y. E agora eu vou rotacionar a cena. Posso usar minha ferramenta de rotação para isso. Quero que ele seja a 180 graus, então eu vou rotacionar aqui em X, mas antes de rotacionar em X, eu vou marcar que eu quero que a rotação também obedeça o snap, né? E que vai acontecer aqui, ó, de 5 em 5. Eu posso mudar a, a quantidade de incremento da rotação, tá? Mas vai ser de 5 em 5, para mim funciona. E aqui eu vou... desculpa. Tem que garantir aqui que eu estou fazendo só no eixo Z, tá? Então, coloco o mouse em cima do azulzinho. Ele está rodando aqui de 5 em 5, ele chegou em 160, 165, 170, 180, né? Então, vou testar. Tudo funcional, tá? Então, minha animação funciona. Agora, eu vou fazer aqui o
enquadramento. Durante a aula eu mostrei para vocês como que a gente fazia para mostrar a câmera, né? Basicamente é apertar nesse íconezinho da câmera, eu tenho a visualização da câmera. E eu posso movimentar a câmera, né? Utilizando o Camera Lock, tá? Em algumas interfaces vai aparecer esse botãozinho aqui, tá? Que é um cadeadinho. Se aparecer esse cadeadinho na sua interface, é fácil. É só clicar nele e daí fazer a rotação, câmera, afastar, utilizando as próprias teclas de atalho do Blender, tá? Vai funcionar de primeira, é super fácil de fazer isso, tá? Então, você pode fazer isso. Caso não apareça o Camera Lock na sua interface, você pode abrir esse menu lateral, ó. Clica aqui nessa opção, né, que é tipo uma setinha para a esquerda, clica nela, vai aparecer esse menu. Você vai vir aqui na janela de View e vai clicar em Lock Camera to View, tá? Fazendo isso, você tem a possibilidade de rotacionar a câmera sem necessariamente ter que usar uma segunda vista para isso, tá? Com a câmera na minha posição que eu quero também mudar a proporção do vídeo, né? Aqui ele está na proporção 16:9 e eu gostaria que ele ficasse na proporção de 1:1, tá? Então, tipo o vídeo quadradinho do Instagram. Então eu vou colocar aqui, de vez de 1920 por 1080, eu vou colocar 1080 por 1080. Ele vai mudar o aspecto da câmera e se eu quiser eu posso vir aqui e também corrigir, né? Para ele ficar um pouco mais próximo, né, já que mudou a visualização da câmera. Bom, ok. Digamos que eu esteja muito contente com isso. A partir desse momento, gente, é só colocar as funções de render, tá? E customizações que ficam legais aí no seu trabalho. Coisas que podem ser legal, assim, por exemplo, para esse trabalho, as esferas aqui, eu poderia selecionar, clicar com direito e colocar Shader Smooth. Isso vai ajudar a dar um aspecto menos de 3D mais simples nela, né? Posso aqui também rotacionar o meu fundo infinito e escalar ele um pouquinho para que ele tenha um aspecto mais cobrir toda a cena. Posso adicionar um material nesse fundo infinito, tá? Então, para que ele tenha uma cor e fique um resultado um pouco mais interessante aí, né? Então, talvez para cá. Posso alterar a iluminação da cena, tá? Então pesquisem aqui esses diversos tipos de iluminação. Acredito que sempre vai aparecer um que vai te chamar mais atenção. E um último aspecto que eu acho interessante de colocar aqui também nesse tipo de cena é utilizar esse parâmetro aqui, tá? Esse ícone aqui do mundinho, né? Que a gente pode pelo menos selecionar a cor, né? Porque a cor tá tudo bem acinzentado por conta desse elemento aqui. Mas se eu trouxer para cá, ó, você vê que dá para ter cores mais interessantes, né? Uma sombra mais interessante, mais rica, né? Você pode adicionar outras luzes também para criar highlights diferentes. Eu acho que tudo seria válido e vale a pena vocês explorarem bastante aí a criação das cenas, né? Então, às vezes, alterar os materiais também dos pads para que eles fiquem mais um elemento mais interessante, né? Você pode vir aqui, por exemplo, e copiar o valor X de uma cor para outra. Também vai funcionar. Você pode vir aqui,
os outros elementos. Selecionar a cor dos elementos, mudar a cor que está acendendo também o material na hora que acontece a animação. Então tem vários fatores de customização que vocês podem aplicar. Seria interessante vocês tentassem eles, tá? Adicionar fontes de luz para deixar mais bonito. Aqui está muito escuro, né? Seria interessante vir aqui, ó, adicionar luz. Eu vou colocar uma luz do tipo área e na vista de cima eu vou posicionar ela aqui. Mais pra cá. Cadê a outra luz? Essa aqui. Talvez pra cá, para ela pegar um contraluz, fazer acender mais ela, né? Ela tá muito pouco presente. Posso aumentar o tamanho dela aqui para ficar uma luz um pouco mais difusa. Talvez diminuir a intensidade dela. Talvez aqui bem menor, aqui por volta dos... Então, vários efeitos, né? A gente pode criar aqui para criar uma animação um pouco mais interessante. Claro que tudo bem, toda vez que aumentar a quantidade de elementos vai diminuir o frame rate, né? Você pode olhar aqui, ó, meu frame rate está bem baixo aqui, 11 e pouco, tá? Mas o resultado final fica um pouco mais interessante e vale a pena, né? Quanto mais elementos, fica mais interessante. Como parte final, eu vou rever o render com vocês. E o render é bem fácil, né? Lembrando que é sempre bom antes de apertar o botão de render, salvar a sua cena. Então, Ctrl S no teclado vai salvar o seu arquivo. Eu vou salvar o meu arquivo de Blender aqui. Tem que configurar a minha saída, tá? O que é importante, o mais importante que você nunca deve deixar de fazer. Escolher o lugar de saída, tá? Então, escolha uma pasta onde você vai salvar, dê um nome. Mude o formato de saída para um formato de filme, né? Então, FFmpeg vídeo. E mude a codificação de Matroska para MPEG-4, porque daí é garantia que vai abrir em praticamente todo qualquer dispositivo, tá? Feito isso, você pode, alternativamente, se você achar melhor, diminuir a qualidade do render para ficar mais rápido e mais fácil de processar. E se você achar que precisa de uma qualidade maior, né? Daí você, claramente, aqui deixa aqui em 100% mesmo e deixa renderizar, tá? E é isso, botar para renderizar, tá? Demora um pouquinho, depende da potência do seu computador, todo esse tipo de coisa. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? Precisando de alguma coisa, a gente vai conversando durante as aulas, ou então vocês enviam para mim alguma mensagem no Canvas, eu tento ver se eu consigo responder pelo Canvas. Tem coisa que não é tão fácil responder por texto, tá? Mas a gente vê o que é possível. De qualquer forma, eu estou na faculdade aí de segunda a sexta, vocês podem vir me procurar, tá? É isso aí, pessoal. Até mais e até breve.